A cidadania, no geral, pode ser caracterizada como um ideal normativo e essencialmente democrático. Ou seja, não existem cidadãos em monarquias e ditaduras, por exemplo. Esse ideal, portanto, é de pertença e participação em uma democracia, onde cada pessoa é tratada como membro pleno e igual na sociedade. Mas o que mais pode ser dito sobre a cidadania? Meu nome é Frank Willis e esse é mais um episódio do Esclarecimento. A democracia e as suas instituições ficariam em ruína se os cidadãos não tiverem certas virtudes, como o espírito cívico e a boa vontade mútua. A saúde da democracia, portanto, depende das qualidades, dos atributos dos cidadãos, sendo isso um tópico central nas teorias da cidadania. Mas a cidadania não é só virtudes, responsabilidades e direitos. Ela é uma identidade. A cidadania significa, em grande parte, uma pertença partilhada por diversos grupos presentes na sociedade. Por isso, ela tem uma função integradora. Mas essa integração não ocorre com todos. Certas pessoas, apesar de possuírem direitos iguais de cidadania, se sentem excluídos da democracia. Por exemplo, os negros, os povos indígenas, as minorias étnicas e religiosas e os LGBTQIA+. Uma saída para esse problema está em incorporar essas pessoas como grupos, de modo que os direitos dessas pessoas como cidadãos dependem em parte do seu pertencimento ao grupo. Por exemplo, alguns grupos podem sentir-se subrepresentados no processo político, devido a barreiras históricas, procurando por isso a representação com base em grupos, como os povos indígenas. A cidadania, de um ponto de vista mais contemporâneo, remete a mais direitos do que deveres. Tipo, os cidadãos têm o direito de participar politicamente, mas também têm o direito de sobrepor seus interesses privados em relação ao seu envolvimento político. Essa cidadania com os direitos tem uma exposição influente no livro Citizenship and Social Class, ou, em português, Cidadania e Classe Social, do Thomas Humphrey Marshall. Citando esse livro e falando de maneira bastante resumida, o Marshall divide o direito de cidadania em três categorias: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, sendo o ápice da cidadania o Estado Social Democrata. Agora, apesar das influências desse ideal de cidadania, é possível pensar no seguinte: esses direitos não devem ser aceitos passivamente. Ou seja, o uso desses direitos tem que ser complementado com o exercício de responsabilidades e virtudes, sendo isso incentivado por um exercício mais ativo da cidadania. O problema é definir quais virtudes e responsabilidades são essas e qual o melhor modo de promovê-las. Existem ao menos três posições que podem ser apresentadas em relação a essa definição. A conservadora é uma delas, onde se destaca a virtude da autossuficiência. Os conservadores argumentam que o Estado-providência promoveu uma certa passividade e dependência entre os pobres. Portanto, visando promover uma cidadania ativa, a ideia é reduzir as benesses do Estado-providência e dar maior importância a coisas como ganhar a vida com os seus próprios esforços. Uma outra posição está na teoria da sociedade civil. Os seus defensores advogam que aprendemos as virtudes cívicas nas organizações da sociedade civil, como, por exemplo, as famílias, igrejas ou associações de bairro. A ideia é que o não cumprimento de nossas obrigações nessas organizações leva à nossa desaprovação. Como essa desaprovação vem de familiares, de amigos e de colegas, pessoas próximas,
Isso acaba por nos incentivar a agirmos de forma mais responsável nas referidas organizações. E nisso, aprendemos a sermos cidadãos responsáveis. Ainda uma outra posição está no republicanismo cívico. Os seus defensores advogam a participação intrínseca e valorosa na política. Dado a vida política ser superior aos prazeres e assuntos privados, este deve ocupar o centro da vida das pessoas. Só que essa posição entra em conflito com a perspectiva mais contemporânea e ocidental de cidadania, onde as pessoas encontram mais felicidade no âmbito privado. Os republicanistas cívicos, portanto, observam haver um empobrecimento da vida pública em razão dessa noção de felicidade no âmbito privado, pois a vida pública é enxergada como uma atividade ocasional e até mesmo desagradável, que é necessária apenas para manter o funcionamento do governo e o seu respeito às liberdades individuais. Um problema importante na teoria democrática, envolvendo a cidadania, está na aptidão dos cidadãos de participar politicamente e até mesmo governar. O ponto central desse problema está no tempo e no impacto da participação política do cidadão. Um cidadão não teria tempo e nem energia para as suas atividades caso se dedicasse à política, que é uma tarefa difícil e complexa. Além disso, um cidadão causa pouco impacto nos resultados da tomada de posição política em grandes sociedades, gerando nele a sensação de pouca responsabilidade por esse resultado. Tais entraves causam impedimentos ao exercício igualitário e participativo na política. Os defensores da teoria do elitismo democrático defendem que o pleno funcionamento da democracia requer a baixa participação dos cidadãos na política. Eles defendem que é previsível a alta participação popular gerar leis ruins, pois elas são originadas de demagogos que apelaram a cidadãos mal informados. A apatia da maioria dos cidadãos, portanto, é algo altamente desejável. Vale destacar que a teoria do elitismo democrático se opõe às ideias intrínsecas como a igualdade. Ora, essa teoria rejeita a possibilidade de que os cidadãos participem da política como iguais. A sociedade, para eles, deve ser governada por elites, tornando-se papel dos cidadãos cuidar da transição pacífica entre as elites governantes. Os defensores do pluralismo dos grupos de interesses advogam que cada cidadão é membro de um grupo dotado de interesses definidos e relacionados à sua vida cotidiana. Em relação aos interesses, é de se supor que os cidadãos ou as elites de cada um dos grupos de interesse estejam bem informados e tenham interesse em influenciar a sociedade. Ou seja, a democracia seria um governo de coalizões de minorias, onde a política e a lei são definidas por meio da barganha entre os diferentes grupos de interesse. Olá, olá pessoal, suave na nave? Aqui quem fala é o Frank Willis e eu tenho TDAH, sou licenciado em Filosofia pela UFAM e o faz tudo desse podcast. Esse é o 8º e penúltimo episódio da 2ª temporada, onde trato de filosofia política. Em relação às referências que embasam esse episódio, as principais são o texto Cidadania, do Will Killinka, eu acho que é assim que se fala o nome do autor, espero estar falando certo, e o capítulo de título Democracia, do livro Textos Selecionados de Filosofia Política. Além disso, eu gostaria de agradecer as contribuições financeiras de Felipe Weise, Laira Maressa, Camila Russo, Paloma Coelho, Heloísa Mascarenhas, Jéssica Soares, Bismarck Bório e Elaine Lobato. Caso deseje apoiar esse podcast, faça uma doação em um valor qualquer ou assine o podcast a partir de R$ 5.
Só mandar um pix para esclarecimentopodcast@gmail.com ou ir no link esclarecimentopodcast.wordpress.com/financie. Por favor, nos siga na internet. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast ou nos seguindo nas redes sociais. No Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo, e no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo e último episódio dessa temporada. Tchau, tchau.